Cartas de uma Morta, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Maria João de Deus, sua mãe. Explicação necessária ao leitor. As páginas que vão ler são de autoria daquela que foi, na terra, a minha mãe muito querida. Minha genitora chamava-se Maria João de Deus e desencarnou nesta cidade em 29 de setembro de 1915. Filha de uma lavadeira humilde de Santa Luzia do Rio das Velhas, ela não pôde receber uma educação esmerada, mas todos os que a conheceram afirmam que os sentimentos do seu coração substituíram a cultura que lhe faltava. Quando seu bondoso espírito se comunicou por meu intermédio, pela primeira vez, eu lhe pedi que me contasse as impressões iniciais da sua vida no outro mundo, recebendo a promessa de que o havia de fazer oportunamente. E, há pouco tempo, ela começou a escrever, por intermédio da minha mediunidade, estas cartas que vão ler. Eu contava 5 anos de idade quando minha mãe desencarnou, mas, mesmo assim, nunca pude esquecê-la e, ultimamente, graças ao Espiritismo, ouço a sua voz, comunico-me com ela e ao seu espírito generoso devo os melhores instantes de consolo espiritual da minha vida. Aí estão, minha mãe, as tuas páginas. Elas vão ser vendidas em benefício das orfanzinhas. Deus permita que os pequeninos que sofrem recebam um conforto em teu nome e que a misericórdia divina te auxilie, multiplicando as tuas luzes na vida espiritual. Pedro Leopoldo, Minas Gerais, 25 de junho de 1935, Francisco Cândido Xavier. Capítulo 1. No limiar da vida de além-túmulo. Para mim, meu caro filho, as últimas impressões da existência terrena e os primeiros dias transcorridos depois da morte foram muito amargos e dolorosos. Quero crer que a angústia que naquele momento avassalou a minha alma originou-se da profunda mágoa que me ocasionava a separação do lar e dos afetos familiares, pois, apesar de crer na imortalidade, sempre enchiam-me de pavor os aparatos da morte. E, dentro do catolicismo, que eu professava fervorosamente, atemorizava-me a perspectiva de uma eterna ausência. Lutei, enquanto me permitiram as forças físicas, contra a influência aniquiladora do meu corpo, mas foi uma luta singular a que sustentei, como só ia acontecer aos corações maternos, quando periga a tranquilidade dos seus filhos. Unicamente esse amor obrigava-me ao apego à vida, porque os sofrimentos que já havia experimentado desprendiam-me de todo o prazer que ainda pudesse me advir das coisas terrestres. Capítulo 2. Últimos instantes do tormento corporal. Combati com tenacidade a moléstia que enfraquecia o meu organismo, porém chegou o dia que assinalava o término das minhas possibilidades de resistência. As derradeiras horas me foram de excruciante martírio e, depois de uma jornada repleta de dores violentas, veio a noite interminável da agonia. Reparava que o meu tempo no mundo se escoava dificilmente, almejando o seu findar como trabalhador sedento e faminto, ávido de repouso. O meu estado moral caracterizava-se por uma semi-inconsciência, porque o tormento corporal atuava sobre as minhas ideias, que vagavam desordenadas, como se fossem violentamente expulsas do meu cérebro. Capítulo 3. A voz de comando desobedecida. Desejava orar. Todavia, os pensamentos não conseguiam obedecer-me. Dispersos pela confusão estabelecida em meu mundo interior, em virtude dos padecimentos que me percorriam,
os centros da atividade orgânica. E a minha vontade era semelhante a uma voz de comando, totalmente desobedecida por elementos rebeldes e indisciplinados. Hoje sei que naqueles angustiosos momentos muitos seres se conservavam, embora intangíveis, ao meu lado, amparando-me com os seus braços tutelares e compassivos, porém não os distinguia. Sentia-me sucumbir lentamente. A princípio, gemidos de sofrimento escapavam-se do meu peito torturado, compreendendo a ineficácia dos esforços que fazia para não morrer. Mas, tão rude era aquela suprema tentativa de resistência, que me abandonei finalmente àquelas forças poderosas e invencíveis que me subjugavam. Capítulo 4. Como numa atmosfera de sonho. Amanhecia. Afigurou-se-me então alcançar uma trégua a tantos padecimentos. Parecia prestes a dormir, mas, sob as mesmas impressões de dor e mal-estar, envolvia-me nas influências do sono, embora sendo presa de indescritíveis pesadelos. Ouvi tudo quanto se pronunciou ao redor de meu leito e vi a ansiedade de quantos deles se abeiravam, mas todas essas impressões eu as recebia como se estivesse mergulhada em mau sonho. Desejei falar, manifestar vontades e pensamentos. Isso, porém, era impossível. Contemplei pesarosa a imagem do crucificado que me puseram nas mãos enlanguecidas e quis sinceramente pensar nele, orar com unção, segundo os meus hábitos. Todavia, reconhecendo-me cheia de vida, não obstante as dores, pairavam os meus sentidos como numa esquisita atmosfera de sonho. Percebi todos os carinhos que dispensaram ao meu corpo e que me foram igualmente proporcionados em vida. E ouvi as lamentações de quantos deploravam a minha ausência. Ansiava por movimentar-me sem que membro algum obedecesse aos meus impulsos. E, outras vezes, fazia inauditos esforços para despertar-me, fugindo de tão singular pesadelo. Afigurava-se que me cobriam de flores e sentia a carícia dos braços dos meus filhos, enlaçando-me com amargurada ternura. E dizia-lhes, mentalmente, entre lágrimas: meus filhos, eu não morri. Aqui estou e sinto-me totalmente mais forte para vos proteger e amar. Por que chorais, aumentando a minha angústia? Mas tinha a boca hirta e os braços gelados para retribuir aquelas expansões de desvelado carinho. Apenas possuía a sensação de lágrimas ardentes que me rolavam sobre as faces descoloridas como a estátua viva da amargura e do silêncio. Capítulo 5. Na vertigem da retrospecção. O ataúde pareceu-me um novo leito. Porém, quando me convenci de que me arrebatavam com ele, entre os angustiosos lamentos dos que ficavam, uma impressão penosa, atroz, subjugou-me integralmente. Achei-me, então, sob indefinível sentimento de medo, que me aniquilou a totalidade das fibras emotivas. Um choque de dor brusca dominou-me a alma, e eu perdi a consciência de mim mesma. Após algum tempo, cuja duração não posso determinar, paulatinamente, afigurou-se-me acordar. Contudo, a princípio, achava-me envolvida no mesmo panorama de sonho. Como se a memória fosse possuída de um admirável poder retrospectivo, comecei a ver todos os quadros da minha infância e juventude, relembrando um a um os mínimos fatos da minha existência relativamente breve. Via-os
esses quadros do pretérito com naturalidade, sem admiração e sem surpresa. Capítulo 6. O lar terreno entrevisto do além. Todavia, inexplicavelmente, uma completa amnésia invadiu meu cérebro espiritual e só pude recordar-me dos laços afetivos que ainda a vós me prendiam, quando se me apresentou aos olhos a visão dos últimos instantes da minha vida material. Busquei então o lar que eu deixara, mas, ó torturante surpresa! Meus filhos não me reconheceram e debalde formulei os meus sentidos e carinhosos apelos. Julguei-me alucinada e em vão busquei as antigas amizades. Não me vedes? Não me reconheceis? Bradava eu, desgostosa com a atitude impassível daqueles de quem me aproximava, cheia de esperança, numa possível compreensão das minhas palavras. Mas a frieza e a insensibilidade constituíam a resposta de sempre. A seguir, duplicaram-se as minhas ânsias. Contudo, à medida que me conformava com a nova situação e intimamente desejava a libertação daquelas impressões penosas, parecia-me que a atmosfera ia se aclarando, como se na mente renascesse a memória integral do meu passado, diluindo as trevas que a obscureciam. E, certa noite, quando reunidos oráveis segundo o costume que eu sempre cultivara, ouvi que o oferecimento das preces a Deus era feito em intenção de minha alma. Capítulo 7. Ah, eu morrera! Descerrou-se, finalmente, o verdadeiro véu que obumbrava o meu ser pensante. Senti-me sã, ativa, ágil, como se despertasse naquele instante. Ah, eu morrera! E a morte representava um grande bem, porque eu me sentia outra, trazendo as faculdades integrais, plena de favoráveis disposições para as lutas da vida. Todavia, tinha a impressão de estar só, já que ninguém respondia às minhas arguições, embora percebesse que a minha voz nada perdera de seu vigor e tonalidade. Propositalmente procurava fazer-me vista por todos, mas uma impossibilidade perturbadora correspondia aos meus pensamentos. Refugiei-me, então, nas mais sinceras e fervorosas preces. Foi quando comecei a divisar vultos sutis e ouvir vozes acariciadoras, das quais fugia amedrontada e receosa, na ilusão pueril de que me achava com o corpo físico, trânsita de medo e suscetibilidades. Capítulo 8. O primeiro dia da erraticidade. Chegara o dia 2 de novembro de 1915, e mais de mês já havia transcorrido sobre a data de minha desencarnação. Nesse dia, sob o império de grande dissabor, que me adivinha daquela incompreensão, dirigi-me tristemente à igreja para orar, aproveitando a quietude de sua soledade. Lá penetrando, porém, compreendi que não me achava só, pois percebia que outras almas, talvez padecendo a mesma dor que eu experimentava, conservavam-se estáticas ao pé dos altares, onde foram buscar um pouco de consolo e de esclarecimento. Todavia, assim que me entreguei aos arrebatamentos da prece, senti uma intraduzível vibração percorrer todas as fibras do meu ser, como se fosse sofrer uma vertigem, afigurando-se-me invadida pela influência do sono, mas durou poucos instantes semelhante estado. Capítulo 9. Amargura e alegria, saudade
e júbilo. Despertei novamente e vi-me ao lado de uma legião de seres que se achavam genuflexos como eu. Já outro, porém, era o templo no qual me encontrava. Havia um recinto amplo e majestoso, construído à base de elementos que não é possível qualificar, por falta de termos equivalentes no vocabulário humano. Nesse magnificente interior não existia determinado santuário para orações, mas sim obras de arte sublime, destacando-se uma tribuna formada de matéria luminosa, como se fosse feita de névoas esvaecentes. Ouvia-se, provinda de um coro dulcíssimo de vozes meigas e cristalinas, uma prece ao Criador, repleta de harmonias e de excelsitudes. E aquele cântico melodioso era mais um ciclo de asas ou murmúrio de favônios, unindo as pétalas das flores. Aí, mais do que nunca, relembrei dos afetos que me ligavam ao lar, e um incoercível receio inundou o meu espírito, amedrontado ante a perspectiva de separação eterna, porque, após as incertezas e as agonias da morte, eu sabia ter sido arrebatada para um local distante, a menos que estivesse possuída de extremas alucinações. De onde provinham aquelas cadências harmoniosas de cavatina celeste que me faziam vibrar de emotividade até as lágrimas? Então, toda a minha alma chorava de amargura e alegria. Havia em meu coração um misto de saudade e júbilo inexprimíveis. Capítulo 10. A Irmandade Universal da Divina Causa. Foi quando se desenhou, na tribuna de neve translúcida, majestosa figura de um parlamentário, parecendo-me que ali se materializara, por um processo misterioso e em forma humana, o anjo celeste, no qual se destacavam todas as perfeições. Irradiava do seu olhar benigno e fulgurante uma onda de indescritível ternura que transbordava na sua voz, saturada de suavidade e doçura. Irmãos, começou ele, a nossa prece, o hino dos nossos corações, mistura-se a todas as harmonias do infinito, elevando-se para Deus numa torrente de melodia e de aroma. O laço que neste momento une os nossos espíritos, misto de luzes da contextura estelar, igualmente prende todos os sistemas planetários do ilimitado, que se irmanam no amor mais sublime à sua divina causa. Vós que aqui vos encontrais, vindos das remotas plagas das sombras terrenas, possuídos de angústia e de esperança, que se refletem nas lágrimas dos vossos olhos, no íntimo ainda guardais acerbas recordações da existência no exílio, como os carvões que sobrevivem no coração da terra longínqua, sob os escombros das florestas incendiadas. Constituís, por isso, a multidão de almas errantes e sofredoras, perambulando em derredor dos objetos que formaram a paisagem das vossas miragens enganadoras, porque a única vida real é a vida do Espírito, de posse da sua liberdade preciosa. Capítulo 11. Um pálido raio de luz na noite do raciocínio. Toda a existência terrena está calcada nos instrumentos que servem para as manifestações espirituais e, infelizmente, a vossa excessiva dedicação a esses aparelhos viciou o vosso mundo emotivo, circunscrevendo as suas possibilidades ao ambiente terrestre, onde apenas possuíeis pálida réstia de luz na noite de um fraco raciocínio. Não soubestes, contudo, dentro da pequenez educacional que vos foi parcamente ministrada,
descerrar o velário augusto, que encobre o santuário infinito da vida, acomodando-vos entre as acanhadas concepções que vos foram impingidas pelas ideias religiosas e que amesquinham a grandeza do Criador do Universo, na fase do orbe que vindes de abandonar. Criar um local fantástico de gozo beatífico ou de sofrimento eterno e inelutável, centralizar a vida em um globo de sombra, é somente obra da ignorância desconhecedora da onipotência e sabedoria divinas. É que a vida não palpita apenas no mundo distante, onde abandonastes as vossas derradeiras ilusões. Em toda parte ela pulula triunfante e o veículo das suas manifestações é o que se diversifica na multiplicidade dos seus planos. Os mundos são a continuidade dos outros mundos e os céus se sucedem ininterruptamente através dos espaços ilimitados. Capítulo 12. Na pátria comum de todas as almas. Faze mister que despais da vossa mente a roupagem dos enganos materiais, permitindo que a espiritualidade interior vibre livremente em toda a intensidade da sua divina potência. Tendes o intelecto atulhado de lembranças nocivas, as quais precisais alijar para o reencontro da felicidade. Não vos demoreis em fazê-lo. O corpo de vossas impressões persiste desastrosamente, impelindo-vos a vertiginosas quedas sobre os pauís, de onde regressastes, repletos de saudade e de amargurada tristeza. Considerai o verdadeiro panorama da vida universal. Sistema de mundos venturosos enchem o universo de harmonias excelsas. Entre as distâncias infindas do éter, descobrem-se terras de encantamentos e divinas grandezas. Sobre as vossas cabeças elevam-se os cânticos das vias lácteas siderais, e, sob os vossos pés, ouvem-se os hinos dos sóis resplandecentes. Ponderai sobre essa imensidade sem princípio e sem fim, e reconhecei que o espaço é a pátria comum de todas as almas. Terminadas as lutas majestosas que os seres levam a efeito pelo seu aprimoramento anímico, aqui se reúnem para a elaboração de novos projetos grandiosos em novos surtos de perfeição e de progresso. Nas existências planetárias, como a que acabais de deixar, as almas lutam e sofrem os grandes padecimentos remissores. Às vezes conhecem de perto a taça das amarguras, mergulhando no oceano das lágrimas, que salvam e regeneram. Aí, nessas arenas augustas do aprendizado e da redenção, cauterizam-se feridas cancerosas, curam-se úlceras malignas, aprimoram-se sentimentos desviados da sua pureza, crescem os empreendimentos felizes e conhece-se o grande ensinamento da felicidade, oriunda da solidariedade salvadora. Capítulo 13. Os venturosos. Venturosos são os que se conduzem através de todas as barreiras e percalços com o estandarte luminoso da fé, distribuindo os inesgotáveis bens da sua piedade e do seu amor. Vivem serenos na paz de suas consciências entre as ambições corruptoras que os perseguem ao longo dos caminhos, e seus dias representam um inaudito esforço de resistência contra o mal deprimente e oprobrioso. Padecem continuamente e, tombando nas batalhas morais, sangrando de dor, mas envolvidos no halo bendito da esperança e da crença, despertam jubilosos para a existência verdadeira, onde o egoísmo é uma palavra desconhecida e a confraternização universal
é a mais legítima das realidades. Retemperam as suas forças, trabalhadas pela intensa luta da vida, nos arquipélagos dourados de paz e de repouso no infinito dos espaços, e assim se prepararam para outras refregas, para outras iniciativas, na interminável e abençoada atividade espiritual, a fim de que se dilatem as suas potências em todos os domínios da sabedoria e do amor. Irmãos bem-amados, alimentemos o anelo da vida perfeita. Almas fracas e desditosas, cheias de saudades e desenganos, sacudi a poeira das estradas palmilhadas, abri os vossos corações para a luz como sacrários de ouro sob um plenilúnio divino. Esquecei temporariamente o teatro de vossos infortúnios, onde muitas vezes fostes traídas e humilhadas, mas onde também obtivestes o alvará de vossa liberdade preciosa. Elevemos ao Pai a nossa oração de reconhecimento e de amor, da qual se evolem todos os nossos mais puros sentimentos, transubstanciados em harmonias celestes. Capítulo 14. Na falange dos Espíritos Benignos. Terminada que foi a alocução, pronunciada com a mais sagrada das eloquências e que, de modo geral, imperfeitamente reproduzo, com os meus olhos nublados de pranto, ouvi os soluços de muitos dos circunstantes que choravam sob o império da mais forte emoção. Então oramos acompanhando os inspirados impulsos daquele enviado celeste que procurava incutir-nos a fé, a esperança e a resignação, através das suas palavras compassivas e piedosas. Um luar indescritível, projetando-se na tribuna que lhe guardava ainda a luminosa figura, banhou as nossas frontes e pude observar que a atmosfera se impregnava de capitoso perfume. Percebi ainda que, sobre as naves encantadas do templo, profusamente caíram flores iguais às rosas terrenas, mas que se desfaziam ao tocar em nossas cabeças como taças fluidas de luminosidade e de aroma. Ah, como chorei naquele dia! Minha alma frágil se comovia sob indômita emotividade, mas, desde aquele instante, incorporei-me à grande falange dos espíritos benignos que mourejavam em suas tarefas ao lado da terra, trabalhando pelo bem dos seus semelhantes, beneficiando-se simultaneamente do mais útil dos aprendizados. Capítulo 15. Reencontrando uma afeição do passado. Muitos encarnados que têm ouvido as diversas explanações quanto à vida dos espíritos nos planos da erraticidade fazem uma falsa concepção do vocábulo, imaginando que a existência errática das entidades se processa por jornadas intermináveis, sem um objetivo definido, sem uma organização que regule o fenômeno das suas atividades nos espaços. Essa maneira de encarar a questão não é verdadeira, pois a vida no além decorre em um ambiente que, pelas suas características fluídicas, escapa à vossa compreensão, já que, dentro do vosso meio de matéria muito condensada, vos faltam as leis da analogia para que possais estabelecer uma comparação. Capítulo 16. E a vida prossegue sempre. Na vida do espaço ainda existe a matéria, porém em condições totalmente diversificadas, numa sutileza para nós inimaginável e constituindo verdadeira maravilha a sua adaptação à vontade dos espíritos. Lá também a sociedade se organiza, as suas leis predominam, as famílias se reúnem sob os imperativos das afinidades naturais,
luta-se e estuda-se no amálgama dos sentimentos que caracterizam o homem racional. Em outras modalidades, pois, a vida prossegue e a única diferença é que a alma desencarnada não se vê tão compelida ao cansaço em razão dos elementos da matéria rarefeita. Isso quanto às regiões da erraticidade, porque nos outros orbes a existência segue o seu curso de acordo com as suas modalidades específicas, submetendo-se o eu a essas forças diversificadas, como, por exemplo, na Terra, nos sujeitamos às suas leis físico-químicas.